Glória a Deus, amém? Quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Quero agradecer o Ministério Louvor. Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus pela vida desses irmãos e irmãs que estão aqui no altar, que tem sido uma bênção. Que Deus abençoe vocês grandemente, bem como os irmãos que trabalham na multimídia, na sala de som, Ministério de Acolhimento. Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a seguir, amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Ninguém achou? Quem achou, diga amém. Amém. Deus abençoe você. Você que não achou, nós temos aí na tela da televisão também. Você poderá acompanhar a leitura. E se você puder ficar em pé em reverência à palavra de Deus, por favor. Gostaria que você ficasse. Depois você vai se sentar. Eu vou permanecer até o final do culto, em pé ministrando a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Diz assim, queridos, minha tradução: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e intentando os egípcios se afogaram. Oremos ao Senhor. Amado Pai, aqui está a Tua palavra, e nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo traga a revelação, a compreensão desse texto, dessa mensagem em cada coração, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, na dependência do Senhor, na dependência do Teu Espírito Santo, ó Pai. Ajude-nos a glorificar a Jesus, Espírito Santo. Abençoe, meu Deus, cada irmão que aqui está, cada irmã, bem como aqueles que estão em casa, aqueles que vão assistir essa mensagem um outro dia. Que o Senhor possa tocar em cada coração de uma forma sobrenatural. Coloca por terra, meu Pai, todo espírito que rouba a atenção. Ó Deus, nós manetamos o valente neste momento e declaramos esse lugar cercado com a presença do Senhor. Deus, que a Tua glória se manifeste aqui. Nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua presença e pela Tua bênção sobre a nossa vida e a proteção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vou tomar o seu lugar. Eu quero falar nesta noite sobre o tema: em busca do cumprimento da promessa. Em busca do cumprimento da promessa. Queridos, Jesus nos deu grandes e preciosíssimas promessas. Eu quero lembrar a você nessa noite algumas delas. Eu sei que você já conhece praticamente todas as promessas que há na Bíblia. Alguém disse que há mais de 8.000 promessas na Bíblia para nós. Deus deseja que você e eu venhamos conhecer essas promessas. Quero citar apenas algumas promessas que eu acho de fundamental importância também, não que as outras não são, para a sua vida nesta noite. Nós precisamos entender que nenhuma dessas promessas
cairá por terra. Amém? Que nenhuma dessas promessas cairá por terra. A Bíblia diz em Jeremias 1,12 assim: e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Nós temos, queridos, um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus que cumpre a sua palavra. Aqui está dizendo que Ele vela, Ele cuida da sua palavra para cumprir. O que é que Deus espera? Que eu e você venhamos conhecer as suas promessas e venhamos crer, nos apropriar dessas promessas. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Aqui está dizendo que porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Tem nele, em Deus, o sim. Porque Deus vela por ela para cumprir, nós vimos aqui. Por isso também, por meio dele, se diz o amém. Por meio de Deus se diz o amém. Para a glória de Deus por meio de nós. Deus quer ser glorificado por meio de você e de mim que estamos aqui. Amém? Se nós nos apropriarmos das promessas de Deus, Deus com certeza será glorificado na tua e na minha vida. Então nós vemos que tudo acontece para a glória de Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz que nós somos o melhor de Deus, a coroa da criação. Nós somos criados para o louvor da sua glória, diz a palavra de Deus. Nós somos formados, criados para o louvor da glória de Deus. Certa vez que Jesus fez uma promessa aos seus discípulos, aos seus seguidores. Quem aqui é seguidor de Jesus? Amém? Então essa promessa é para você, é para mim também nessa noite. Ele fez uma promessa uma vez para os seus seguidores, para os seus discípulos. E ele prometeu descanso para a nossa alma. Amém? Descanso para a nossa alma. Queridos, há muitas almas que não terão descanso, porque muitas pessoas não deram importância a essa promessa de Deus para a sua vida. Jesus prometeu aos seus seguidores, aos seus discípulos, descanso para a alma. Que maravilha eu poder então descansar, eu poder saber que há uma promessa de Deus para a minha alma, descansar. Há muitas almas no tormento eterno sofrendo. Jesus uma vez contou numa parábola de um rico que morreu e foi sepultado, estava no inferno em tormento, que ele desejava uma gota d'água para refrescar ele, mas não tinha mais como mudar aquele quadro, porque ele não deu importância a essa promessa de descanso para a sua alma enquanto estava vivo. Eu quero dizer para você que está aqui nos ouvindo esta noite, bem como você que está nos acompanhando na sua casa, você precisa crer que Deus tem promessa, e Ele tem uma promessa, prometeu descanso para a tua alma, para a nossa alma. Mateus 11, versículo 28 ao 30, Jesus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus chamou todas as pessoas a Ele, os que estavam cansados, ou estão cansados, e sobrecarregados, ou oprimidos, e Ele diz: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Para que nós possamos então
desfrutar essa promessa de descanso para a nossa alma cansada, nós precisamos tomar sobre nós o jugo. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então precisamos tomar o jugo de Jesus e aprender dele. Ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há muitas pessoas que estão sobrecarregadas nesta vida. Estamos vivendo um tempo de pandemia, onde há muitas pessoas deprimidas, há muitas pessoas que estão estressadas, não aguentam mais ficar no isolamento. E eu sei que não é fácil mesmo, é difícil. Hoje estávamos conversando um pouco hoje na hora do almoço, né? Os irmãos lembrando do litoral, né? Onde eles puderam estar no começo do ano. Eu falei: será que vai ser possível ir no litoral esse final de ano? Algumas pessoas estão assim, com desejo de sair dessa rotina de isolamento, de distanciamento, porque já estão cansadas disso. Mas Jesus falou: se nós viéssemos a Ele, Ele ia tirar esse fardo pesado. E um dos fardos pesados que o Senhor quer tirar da tua vida, da minha vida com certeza, é esse jugo de medo, de insegurança, de preocupação, esse jugo que nos deixa isolado nesse tempo que estamos vivendo. E Ele vai tirar esse vírus também, em nome de Jesus. Amém? Porque Ele é Deus, Ele sabe como fazer. E nós cremos que Ele tem o poder para isso. E mostrou para o mundo que o homem não pode mudar as coisas. O homem muitas vezes ele pensa que ele pode mudar as coisas por ter inteligência. Nem mesmo os melhores países do mundo que tem um país mais desenvolvido não conseguiu mudar esse quadro, não conseguiu ainda resolver essa situação, achar uma saída para aniquilar esse vírus. Mas Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. A qualquer momento isso será resolvido. Amém? Você crê? E esse jugo pesado que está sobre a sociedade, e muitas vezes sobre a igreja também, será retirado. Porque o jugo de Jesus, ele diz que ele é leve. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E Ele então promete descanso para a alma cansada. Nós precisamos tomar o jugo de Jesus. O jugo dele é leve. O que é o jugo? O jugo é a obediência a Ele. Quando se coloca um jugo no animal, é para que ele obedeça aquele que está dirigindo ele, que está conduzindo ele. Então Jesus quer que nós tomemos esse jugo dele, esse jugo suave e esse fardo leve. Então, se você tomar esse jugo suave, você então encontrará descanso para a tua alma cansada. Então essa promessa é para aqueles que seguem a Ele, para os seus discípulos, para aqueles que vêm a Ele, que tomam o seu jugo, que desejam aprender dEle. Amém? Então há uma promessa de descanso para a alma cansada. Queridos, há uma outra promessa que nós vemos em João 14, versículo 1 a seguir, que é moradas no céu. Jesus disse para os seus discípulos também: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então nós vemos aqui, Jesus disse que na casa do Pai dele, na casa de Deus, há muitas moradas. Então quer dizer para você, há uma promessa para mim e para você nesta noite, que há muitas moradas no céu para nós, a igreja. Há muitas moradas, Jesus falou.
Ele diz: eu vou preparar lugar para vocês. E ele foi preparar morada. A Bíblia diz que um dia ele voltará a buscar a sua igreja para morar no céu com ele, amém? No dia em que ele foi assunto ao céu, queridos, a Bíblia diz que apareceram dois varões vestidos de branco, dois anjos, para confirmar o que ele havia dito nesse texto de João 14, do 1 ao 3. Em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: estando com os olhos fitos do céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu ouviste ir. Nós vemos que os anjos vieram para relembrar os discípulos de Jesus do que ele havia dito quando estava com eles ainda. Agora Jesus já tinha morrido, já tinha sido sepultado, já tinha ressuscitado os mortos, ficou 40 dias aparecendo aos discípulos na Judéia, e agora então ele é assunto ao céu. E quando ele começa a distanciar da terra em direção ao céu, apareceu dois anjos ali, e disseram para aqueles discípulos que ali estavam, lembrando eles a promessa: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que hoje é assunto ao céu, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O Senhor quer que nós venhamos lembrar as promessas que ele tem para a nossa vida. Os anjos vieram ali para relembrar os seus discípulos daquilo que ele já havia dito quando estava com eles. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou ter dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então os anjos estavam lembrando do que Jesus havia dito para os seus discípulos, e nós estamos aqui lembrando a igreja nesta noite, que Deus tem promessa para a tua vida, que Deus tem promessa para cada um de nós, e nós precisamos esperar com que essa promessa se cumpra na nossa vida. Como que nós vamos esperar? Crendo nelas, zelando por elas, velando por elas, porque não cairá por terra nenhuma promessa. Todas as promessas têm nele o amém e o sim, diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus virá outra vez para buscar sua igreja, os salvos em Cristo Jesus. Ele virá com poder e grande glória, diz a palavra de Deus, buscar a sua igreja, o seu povo. Eu creio que não muitos dias, depois desses dias que estamos vivendo, ele voltará com poder e glória no céu para buscar a sua igreja. Então quer dizer para você que há uma promessa, que ele voltará a buscar a sua igreja. Nós precisamos buscar o cumprimento dessa promessa, velando sobre a palavra de Deus, se debruçando sobre essas promessas e alimentando seu coração, aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração. Aleluias. A Bíblia diz que Jesus virá outra vez buscar a sua igreja, os salvos em Cristo. Mas infelizmente a sua vinda não será para todos. Diz a palavra em Hebreus capítulo 9, o versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Ele aparecerá a segunda vez, que a primeira vez já apareceu, ele já veio. Ele aparecerá a segunda vez aos que esperam para a salvação, aos que esperam o cumprimento dessa promessa. Eu desejo no meu coração que essa promessa se cumpra na minha vida, na vida da igreja amada nesta noite, a igreja que está aqui, que nós venhamos então zelar por essa promessa
Ele virá buscar a sua igreja. Ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Quando nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 11, esse livro nos apresenta os heróis da fé. Homens que esse mundo não era digno deles. E eu fico maravilhado quando eu leio Hebreus capítulo 11, que eu vejo ali então aqueles homens, aquelas mulheres que foram fiéis a Deus, que buscaram o cumprimento da promessa, que morreram crendo na promessa, acreditando em um lugar que o Senhor foi preparar. Hebreus capítulo 11, versículo 38 diz assim: dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Homens que o mundo não era digno. Se nós lermos, nós vamos ver, alguns foram cerrados no meio, alguns foram açoitados, alguns viveram para ver o cumprimento dessa promessa. Homens que o mundo não era digno. Moisés foi um deles. Amém? Moisés foi um deles. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 25: pela fé Moisés, sendo já homem, ou sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Eu fico pensando, como que Moisés conseguiu vencer o pecado? Como que Moisés conseguiu vencer o pecado? Porque eu entendo no meu coração que ele era sujeito às mesmas paixões que você e eu que estamos aqui. Como que ele conseguiu vencer o pecado? Quer dizer para você que ele se guardou. Ele tomou o jugo do Senhor sobre a sua vida. Ele se guardou. Ele se protegeu pela fé no poder do sangue de Jesus Cristo. Mas pastor, quando Moisés estava na terra, Jesus ainda não tinha se manifestado. Jesus não tinha ainda nascido do ventre de Maria. Jesus ainda não estava no meio dos seus discípulos. Mas ele tinha intimidade com Deus. Amém? Quem tem intimidade com Deus vê além daquilo que está sendo visto aos olhos humanos. E ele viu além daquilo que estava acontecendo naqueles dias. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 28. Eu acho interessante esse texto, que diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Moisés, um dos heróis da fé, da qual esse mundo não era digno dele também. A Bíblia diz que ele celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Quem que é o Cordeiro Pascual nosso hoje? Jesus. Aqui diz que ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, porque o Senhor diz: ó Moisés, quando veio a 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos na terra do Egito, estava lá também os hebreus. Deus diz para Moisés: Moisés, diga para cada família matar um cordeiro e colocar o sinal do sangue nas portas e nos umbrais, para que quando o anjo da morte vir sobre toda a terra do Egito, não toque nos primogênitos dos hebreus. E Moisés então, pela fé, ele celebrou a Páscoa. Ele sacrificou então um cordeiro e deu uma ordem para o povo de Israel: sacrificar o cordeiro,
naquele dia e colocar o sinal do sangue nas portas e nos umbrais das suas casas, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar, ia matar todos os primogênitos, e onde tivesse o sinal do sangue do cordeiro, o anjo passaria por cima, e aquela casa então não seria então tocada, seria protegido os seus primogênitos que ali estavam. E Moisés, a Bíblia diz que pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Moisés creu. Ele estava, na verdade, fazendo uma ilustração do que ia acontecer lá na frente, do que Deus havia de fazer com toda a humanidade. E ele fez, Deus. Ele enviou o cordeiro dele, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para proteger a mim e a você, os filhos dele. A Bíblia diz que você e eu vencemos como? Pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Amém? Pelo sangue do cordeiro. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, Moisés venceu aquele tempo por causa da cobertura do sangue, porque ele creu no poder do sangue, que guardaria os hebreus, os primogênitos, e guardaria também a sua vida, e pela palavra do seu testemunho, pela palavra de Deus. Então, como Moisés venceu? Através do sangue e da obediência à palavra de Deus. Como que você vai vencer este mundo e vencer, para você não ceder às tentações e o pecado? Pelo sangue do cordeiro e pela palavra de Deus. Moisés celebrou a Páscoa. Moisés venceu o pecado, ele se guardou, se protegeu pela fé no poder do sangue de Jesus. Moisés entendeu o poder do sangue do cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Ele entendeu, teve a revelação do poder do sangue do texto de Apocalipse. Ele teve a revelação. Deus quer trazer para você a revelação, amém? Para a igreja, a revelação do poder que há no sangue de Jesus Cristo. Moisés entendeu isto. Ele recebeu a revelação do poder do sangue do texto de Apocalipse, como nós vemos aqui. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática, ou melhor, não vive em pecado ou na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado ou na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Quem é que pode vencer o mundo? Aquele que é nascido de Deus, aquele que o guarda, que se guarda. Amém? Não é Deus que guarda, é você que se guarda. É eu que me guardo do pecado, das tendências pecaminosas. É eu que me guardo como? Pela cobertura do sangue de Jesus Cristo e pela obediência à palavra de Deus. E aí nós estamos em busca do cumprimento da promessa de Deus. 1 João 5, versículo 4 e 5 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quando falamos do mundo, estamos falando do planeta, estamos falando do sistema pecaminoso que existe no mundo.
que quer nos cercar dia após dia, que muitas vezes estão dentro da sua casa, dentro da minha casa, através da internet, dos meios de comunicação que nós temos, que quer nos cercar, quer nos prender. A Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então você e eu precisamos guardar do pecado, para não pecar contra ti. A Bíblia diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Quando eu observo a palavra de Deus, eu estarei purificando o meu caminho, estarei guardando o meu caminho. O salmista diz: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Nós vemos que o salmista estava se guardando, pedindo para Deus sondar o coração dele e ver se havia no coração dele algum caminho mau, e se houvesse, então guiasse, que ele viesse guiar ele pelo caminho eterno. Então você e eu, nós precisamos guardar. Estaremos então buscando o cumprimento da promessa, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Para vencer o mundo, o sistema pecaminoso que existe aqui, nós precisamos nascer de Deus. O homem jamais vai conseguir vencer o mundo pelo seu esforço próprio, pela sua destreza. Jamais ele vai conseguir. Mas para que ele venha conseguir vencer o mundo, o sistema pecaminoso, ele precisa, em primeiro lugar, ser nascido de Deus. E aqui diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé no que, pastor? Na promessa de Deus, que tem, em todas elas tem um sim e tem um amém. Na promessa de Deus, a qual Ele cumpre para que Ele vela para que se cumpra em nossa vida. Moisés teve a revelação de Cristo. Ele viu aquele que é invisível, ou seja, como vendo aquele que é invisível. É como se ele tivesse visto aquele que é invisível. Diz o texto. Ele teve a revelação de Cristo, como aquele vendo, como vendo aquele que é invisível. Deus nunca se revelou para mim de uma forma que eu pudesse ver claramente, visivelmente, mas tem se revelado para mim de várias formas, trazido no meu coração convicção que estou no caminho certo. Creio que Ele tem se revelado para você também nesses dias, através do Espírito Santo, que você está no caminho certo, servindo e adorando a Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Moisés teve a revelação de Cristo, como vendo aquele que é invisível. Hebreus 11, 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. A fé agrada o coração de Deus. E aqui diz que pela fé ele deixou o Egito. O Egito representa o mundo. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Como vendo o invisível. A outra tradução diz assim: porque pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê aquele que é invisível. Será que você tem tido essa revelação de Deus? Essa revelação de Jesus Cristo? Qual a revelação, pastor? Como quem
ver aquele que é invisível. Quer dizer para você que Ele está aqui em nosso meio nesta noite. Ele está aqui. Você precisa dessa revelação no seu coração. Essa revelação no meu coração me faz me guardar, faz com que eu me proteja das oferendas do diabo, faz com que eu me guarde do maligno, faz com que eu me proteja dia após dia, para que essa promessa se cumpra na minha vida. Moisés, ele ficou firme, está dizendo como quem vê aquele que é invisível, ficou firme na fé. Você e eu também podemos ficar firmes na fé, como quem vê aquele que é invisível. Deus está presente, eu sinto Deus neste lugar. Você começa a adorar a Deus, você começa a encher a sua sala de adoração, você começa então a adorar a Deus e louvar o nome do Senhor. De repente você percebe algo diferente, é a presença do Espírito Santo, daquele que é invisível. Ele está no meio da igreja. A Bíblia diz em vários lugares: ouvi o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, ele fala na igreja. Por isso que a Bíblia diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. O dia do Senhor está se aproximando, e nós precisamos participar dos cultos, para que nós possamos ter a revelação daquele que é invisível. A Bíblia diz que na comunhão Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E é um desafio ter comunhão hoje, no sentido de abraçar, de estar todos juntos, porque a ordem é ficar distanciado um do outro, e devemos obedecer, não podemos brincar também não, mas podemos cultuar com distanciamento e ver o rosto dos irmãos. Nós ficamos aí um mês mais ou menos, não estou lembrado certo, fazendo culto aqui a Deus, com o templo fechado. Que tristeza no meu coração naqueles primeiros dias de ver as cadeiras todas vazias, e pregando aqui apenas para uma câmera que está na minha frente. Será que não voltamos ao normal ainda? Sinto a falta da igreja, dos irmãos que estão no isolamento, que são do grupo de risco, bem como as crianças. E é difícil ainda, mas é bom ver os irmãos. Alegra o meu coração em ver vocês aqui. Amém? Alegra o nosso coração em poder ver o rosto de cada um. Moisés teve a revelação de Jesus. Ele viu aquele, como vendo aquele que é invisível. Êxodo capítulo 3, do 1 ao 6, diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia como um fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Oh glória, amém? O Senhor se revelou para Moisés. Moisés não viu a face de Deus, ele temeu olhar para Deus, mas foi como que ele ouvisse aquele que é invisível.
porque aquele que é invisível se manifestou na vida dele, através da sarça ardente. A sarça queimava, mas não consumia com fogo, porque era o fogo de Deus, era o fogo da presença do Senhor. E Moisés foi tocado naquele lugar. Ali Deus falou com Moisés, ali Deus ministrou no coração dele, ali Deus trouxe algo para firmar o seu coração e a sua fé, para o grande desafio que ele tinha pela frente, que era libertar o povo dele, o povo de Israel, da escravidão do Egito. Essa revelação de Deus trouxe convicção de fé em seu coração, aleluia. Quer dizer para você que a revelação de Deus, ela traz convicção de fé no meu e no teu coração. Essa convicção de fé que leva você a se guardar, para você não pecar, não se contaminar com este mundo. Essa revelação de Deus que trouxe a convicção de fé no coração de Moisés. Ele entendeu, Moisés entendeu que é melhor ser maltratado com o povo de Deus, ou seja, sofrer por algum tempo como um seguidor de Cristo, do que perder o céu, o gozo eterno. Ele entendeu que é melhor ser maltratado com o povo de Deus, sofrer por algum tempo como seguidor de Cristo, do que perder o céu, perder o gozo eterno e não ver a promessa se cumprir na sua vida. Quer dizer para você que nós somos muitas vezes rejeitados, somos perseguidos, e hoje há uma perseguição instalada no mundo, que estamos chegando no tempo do fim. Temos que ser implantado o nome da besta, o anticristo e essas coisas mais que vai acontecer. Mas Moisés entendeu que é melhor ser maltratado com o povo de Deus, sofrer por algum tempo como seguidor de Jesus Cristo, do que perder o céu, o gozo eterno. Mas há muitas pessoas que infelizmente não têm essa revelação. Por causa de coisas pequenas elas abandonam a Cristo. Por causa de coisas pequenas elas abandonam tudo, a promessa. E a promessa não se cumprirá na vida delas, porque elas estão em busca de algo que é passageiro e algo que é transitório nessa terra. Mas eu quero dizer para você, você não pode perder o foco da revelação de Deus para a tua vida. Um dia Deus se revelou na tua vida, no teu coração. Um dia Deus se revelou para mim. Ele me chamou, Ele me separou, e eu não posso esquecer disso. Eu preciso ficar firme em busca do cumprimento da promessa. Ele entendeu que o gozo do pecado era transitório, era passageiro, era por algum tempo só. Então ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado, porque tinha em vista uma grande recompensa. Então ele entendeu que o gozo do pecado é transitório e passageiro. Quantas pessoas, por causa desse gozo do pecado, abandonaram a promessa, desprezaram aquilo que Deus já fez em suas vidas. Parece que ficaram como que anestesiados com aquilo que já havia acontecido em sua vida, ao ponto de não lembrar mais. E por um prato que o mundo oferece, deixou a promessa, abandonou a promessa, não se guardou, não se protegeu. Isso me chama a atenção. Hebreus 11, 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Precisamos entender isso essa noite. Os prazeres do mundo são passageiros. É por um tempo só. Alguns estão na prostituição,
na bebedeira, nas farras, nas drogas. Alguns batem no peito: eu sou o cara, eu tenho 3, tenho 4 mulheres. Está participando do gozo do pecado, que é por algum tempo, porque perdeu ou nunca teve a revelação de Deus na sua vida. Talvez nunca nasceu de novo, porque para vencer o mundo tem que ser nascido de novo, diz a Bíblia Sagrada. Não entenderam. Precisamos entender que os prazeres do mundo são passageiros. O gozo do pecado é transitório e passageiro. Moisés entendeu isso. Moisés, ele era um príncipe. Ele foi criado pela filha de Faraó. Ele seria alguém que assumiria talvez o trono lá. Mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque tinha em vista uma recompensa, diz a palavra de Deus. Ele preferiu ser maltratado com um povinho de Deus naquela época. Hoje ainda é até legal ser crente, né? Uma vez até bate palma para você. Mas naquele tempo, o povo de Deus era maltratado. Ele estava na escravidão do Egito, e Moisés estava lá. Mas ele viu, ele teve a revelação que foi como que ele viu aquele que é invisível. Ele disse: eu não posso ficar no palácio, eu não posso ficar aqui nessa pompa aqui, todo tranquilo, e deixar com que essa promessa não se cumpra na minha vida. Não posso ficar aqui buscando esses prazeres transitórios e passageiros, esse gozo que o Egito me dá, que esse palácio me dá. Mas eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus do que perder a promessa, porque ele tinha visto uma recompensa. Precisamos entender isso. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, os olhos desejam, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, digo, o mundo passa. E aí está dizendo, e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Aqui está dizendo que o mundo passa e sua concupiscência. O mundo passa, seus desejos passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus? Que você não tire os olhos da promessa dele, que você se guarde, que você se protege, para que o maligno não te toque, para que você possa levar a sua carne na cruz, crucificada com Cristo, para que você e eu possamos então fortalecer nosso espírito, buscando a Deus em consagração, entrega, em rendição a Deus todos os dias, e ter no coração sempre o temor e o tremor a Deus, em obedecer e cumprir os seus princípios, em observar a sua palavra, em observar os seus ensinamentos, em então se apropriar das promessas de Deus para a nossa vida, que não são apenas aqui para a terra, mas são para a eternidade. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, ou nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não podemos amar o mundo. Há muitas pessoas que estão num paralelo, estão ali numa encruzilhada, melhor dizendo, e estão se rendendo às coisas do mundo. O mundo dita as modas, dita tudo o mundo hoje. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que são os desejos da nossa carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Os desejos da tua carne, da minha carne,
está dizendo aqui: não é do Pai, mas do mundo. No céu não teremos esses desejos que a carne tem aqui. Não teremos essas conquistas dos olhos do céu, os desejos dos olhos. Às vezes o cara está casado, muitas vezes ele está cobiçando a mulher do próximo, ou vice-versa. Está cobiçando o carro do próximo, a casa do próximo, a posição do próximo. São as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Nós vemos, as pessoas são tão soberbas. As pessoas querem que eu e você se rendemos a elas. A pessoa que é soberba é assim. Essas coisas não é do Pai, mas é do mundo. E aqui está dizendo que o mundo passa, e as suas concupiscências, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Moisés, ele passou por isso também. Será que Moisés não tinha desejo de carne? Não havia concupiscência na sua carne? Como um príncipe no palácio, desejando uma posição no reino? Será que os olhos dele o encheu por ficar ali e esquecer o povo dele? Esquecer as promessas? Com certeza ele passou por isso. Como você também muitas vezes passa, você é tentado, eu também sou tentado. Jesus também foi tentado, diz a palavra de Deus, mas porém sem pecado. Há uma luta constante. O diabo quer que você ceda às concupiscências da carne, às concupiscências dos olhos e à soberba da vida, para que você não foque na promessa. Mas eu quero dizer para você, se você tem revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, como Moisés teve, você vai alcançar a promessa de Deus. Você vai desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você na eternidade. 1 João capítulo 5, 18 ao 20 diz assim: sabemos que todo aquele que nasce de Deus não vive em pecado. Aquele que nasce de Deus não vive em pecado. Se ele pecar como por um acidente, a alma dele fica frita, porque ele sabe que ele está sujo, está imundo naquele momento, e ele quer se lavar, ele quer se livrar daquela imundícia que é o pecado. Ele não vive no pecado. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar naquele que o guarda, aquele que se protege, naquele que está coberto com o manto do sangue de Jesus Cristo. O anjo da morte não pode entrar na casa dos hebreus e matar os primogênitos, porque estava lá o sinal do sangue do cordeiro. O anjo destruidor não pôde entrar lá. Eles ficaram guardados naquela casa durante a noite toda. Mas na casa dos egípcios, os primogênitos morreram. Até no palácio o primogênito morreu. Mas na casa dos hebreus, foram protegidos por causa do sangue de Jesus Cristo, que estava lá, que era o sinal do sangue. Moisés teve a revelação de Jesus Cristo como Salvador. Amém? Ele teve a revelação de Jesus Cristo como Salvador. Hebreus 11, 26. Tendo por maior riqueza o vitupério ou o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tendo por maior riqueza o vitupério ou o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. E Moisés não viveu no tempo de Jesus. Mas aqui está dizendo que teve por maior riqueza o vitupério, o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. O que é opróbrio? Estado profundo de rebaixamento, injúria,
afronta, vexame, vergonha, uma ação de desonra, de humilhação, que ocorre de maneira pública. Isso é opróbrio, tendo por maior riqueza o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés teve a revelação de quem é Jesus. Quem tem a revelação não vive na prática do pecado, não cede às tentações, ascendência da carne. Quem tem a revelação não vive na prática do pecado. Ele é fiel a Deus, não troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro e transitório, está em busca do cumprimento da promessa, tem em vista a recompensa, não nessa terra, mas no céu, na eternidade. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou ter dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Moisés tem a revelação de Jesus, mesmo não ter vivido nos tempos de Jesus. Nós também temos a revelação da palavra. Jesus é a palavra. Temos a revelação, mesmo não termos vivido nos tempos que Jesus viveu na terra. Nós temos a revelação, porque o Espírito Santo de Deus, Ele testifica com o meu Espírito, com o seu Espírito, que você e eu somos filhos de Deus. Nós temos a revelação, e nós podemos então nos guardar, para que o inimigo não nos toque. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus foi preparar moradas celestiais para você e para mim. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 11: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna, ou separação eterna de Deus. O vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que se guarda. Quem é o vencedor? Aquele que está buscando o cumprimento da promessa da sua vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então aquele que vencer, Jesus falou: dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono. Um dia estaremos sentados com Jesus no trono dele, assim como ele venceu e assentou-se com seu Pai no seu trono. Um dia estaremos no trono sentado com Jesus. Diz a palavra de Deus. Quem vencer, quem se guardar. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O vencedor, o Senhor diz que será assim vestido de vestiduras brancas. Vestiduras brancas, alvejadas pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos anjos, de meu Pai e dos anjos, ou seus anjos. Então, meu querido irmão e irmã, você que está aqui, nós estamos em busca do cumprimento da promessa. Moisés recusou ser chamado filho de Faraó. Prefiro ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado, porque tinha em vista uma recompensa.
Quero dizer para você nesta noite, não perca de vista essa recompensa que Ele tem para a tua vida. Não perca de vista o cumprimento da promessa. Vai se cumprir na tua vida, assim como se cumpriu na vida de Jesus. Ele venceu e foi estou sentado com o meu Pai no seu trono. E aquele que vencer, eu também darei a ele sentar no meu trono, como eu também venci e me assentei no trono de meu Pai. A Bíblia diz que no céu não haverá dor, não haverá pranto, não haverá Covid, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá doença, enfermidade, não haverá impureza, não haverá pecado. O céu é para os vencedores. O céu é para você, meu irmão, amém? É para você, minha irmã, o vencedor. Você que se guarda, você que não permita que o mundo venha envolver você com as coisas dele. Eu quero que você fique em pé neste momento, a hora já foi. Eu quero perguntar nesta noite se alguém aqui que entendeu essa palavra, que deseja nesta noite caminhar em direção a essa promessa, para que ela se cumpra em tua vida. Se você está desejoso nessa noite a vencer como Jesus venceu, como Moisés também que venceu, e os heróis da fé que venceram, que talvez tiveram até um fim triste, mas venceram, estão no descanso eterno, desfrutando da promessa a qual eles sonharam, a qual eles creram. Hoje é uma promessa, assim como um dia era uma promessa para Jesus, mas Jesus venceu, ele voltou para o lugar dele, para ocupar o trono dele. A Bíblia diz que nós somos peregrinos na terra, somos forasteiros. Você não é deste lugar, eu também não sou deste lugar. O mundo passa, e as suas concupiscências, os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E eu quero perguntar se alguém nessa noite entendeu essa palavra, e hoje você quer entregar sua vida a Jesus. Alguém nessa noite que entendeu essa palavra e quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão, eu vou orar por você. Alguém? Se há, levante sua mão, eu vou orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você que está aqui, e você talvez está afastado da igreja, mas você entendeu a importância de você, nesta noite, voltar-se para Deus. E você quer reconciliar-se com Deus também nessa noite. Se alguém, levante sua mão, eu vou orar por você. Alguém? Corra para Jesus. Há uma promessa para a tua vida. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus quer que você permaneça para sempre, na eternidade do céu com Ele. Ele foi preparar a morada para a igreja, para os salvos, os redimidos, aqueles que se tornaram filhos de Deus, aceitando Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Alguém nessa noite? Se há, dê um sinal com a sua mão para que eu possa ver. Eu vou orar por você. Eu não sei se há alguém aqui. Você que está na sua casa, Deus falou com você. Entregue a sua vida a Jesus. Não deixe para o amanhã, porque o amanhã não pertence a você nem a mim. A Bíblia diz que hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Não é amanhã, é hoje, é agora. Porque amanhã não pertence a você nem a mim. Eu não sei o que será de você e nem de mim amanhã. Mas hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de se render ao senhorio de Jesus, de tomar sobre você o jugo dele e aprender dele, que é manso e humilde de coração. E você encontrará então descanso para a vossa alma. Alguém? Se alguém nesta noite, se você entendeu essa palavra, você está em casa, eu quero orar por você agora, neste momento. Não sei se há, Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Senhor Deus, nós deixamos essa palavra, não é nossa, é do Senhor, para a tua igreja nesta noite. Obrigado por se revelar no meu coração, no coração dessa igreja. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua graça, pelo teu favor,
pela tua bondade, por se revelar na nossa vida, Senhor, um dia, e por nos guardar até aqui, Senhor. Não é porque nós somos bons, mas é por causa da proteção do sangue de Jesus Cristo, da proteção também da tua palavra, que nos guarda e nos traz temor e tremor. A revelação que tivemos do Senhor, de Jesus. Senhor, perdoa o pecado deste homem, desta mulher, deste jovem, dessa criança, que nesta noite entende a importância de entregar sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como o Senhor da sua vida e como Salvador. Escreva o nome dele, o nome dela no livro do céu, o livro eterno, Senhor, o livro da vida. Perdoa os seus pecados e purifica o seu coração, e move a tua graça na vida dela, a partir desta noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que está aqui, por você que está na sua casa também ainda. Coloque a mão no seu coração se você quiser. Se você estiver doente, coloque a mão sobre a enfermidade. Se você não puder, coloque no seu coração também. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque há anjos que torcem pela igreja, há o Espírito que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Há uma torcida no céu para que nós venhamos vencer, ó Deus, e se assentar no trono com o Senhor, como o Senhor venceu e se assentou no trono com o Pai. Há uma torcida, meu Deus. Dai-nos graça para nos guardar neste mundo, para viver para o Senhor, para viver as suas promessas, para viver a tua palavra, para nos render completamente a cada dia ao Senhor, ó Deus. Guarda a tua igreja, Pai, das concupiscências da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, ó Deus. Porque isso, ó Deus, é do mundo, não é do Pai. Ó Senhor Deus, o Senhor disse que aquele que fazer a tua vontade, ele permanecerá para sempre. E nós queremos, ó Deus, permanecer para sempre, ó Deus, com o Senhor, desfrutar dessas moradas celestiais que Jesus foi preparar para a igreja, para nós. Por isso, ó Deus, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda o teu filho, guarda a tua filha, que está sendo, ó Deus, bombardeado pelo mundo, bombardeado, ó Pai, pela mídia, bombardeado, ó Deus, o seu interior. Ó Deus, que talvez tenha cedido às concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Meu Senhor e meu Deus, resgata essa pessoa, fortaleça ela, levanta ela, Senhor, porque ela é importante para nós também, bem como para o Senhor. Por Jesus morreu na cruz, meu Senhor, para salvar toda a humanidade. Meu Senhor e meu Deus, ajuda cada um de nós vencermos, contemplando a promessa. Traga a revelação dia após dia da tua palavra, do teu propósito. Se revela a tua igreja, Senhor, através do Espírito Santo. Confirma, Deus, a tua palavra em cada coração nesta noite, ó Deus, que a tua palavra possa queimar no nosso coração constantemente, ó Deus. Ah, Senhor Deus, trazendo temor e tremor, como veio sobre Moisés, quando o Senhor falava com ele, ó Pai, do meio da sarça. O Senhor trouxe temor no seu coração. Traga o temor no coração da igreja. Pai, eu quero orar por essa pessoa que está enferma, por essa pessoa que está doente, por essa pessoa que está acamada. Ah, Senhor, por essa pessoa que está deprimida. Visita ela com a tua graça, com o teu poder, ó Pai. Declaramos um milagre acontecendo esta noite, Senhor. A tua palavra diz que a fé agrada o teu coração. Contempla esta fé no coração deste homem, dessa mulher. Contempla a nossa fé, Senhor. Nós pedimos que haja milagres esta noite, que haja curas, que haja libertações, que haja o mover e o manifestar do Senhor, ó Pai,
na vida dessa pessoa que está doente, está acamada, está sofrendo, nessa pessoa que está sobrecarregada com tantos problemas. Ajude ela a vencer e focar a promessa, buscando o cumprimento da promessa para a sua vida, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Deus, nessa noite eu tomo posse da tua palavra na minha vida. Senhor Deus, eu estarei me guardando, me protegendo com a cobertura do sangue de Jesus Cristo e da tua palavra, para que o maligno não me toque, porque eu não pertenço a este mundo e nem ao maligno. Eu pertenço ao Senhor, o meu Deus, o meu Senhor. Eu quero, Senhor, que a promessa se cumpra na minha vida. Em breve eu quero estar assentado também no trono com o Senhor Jesus Cristo, que venceu. Eu te louvo, meu Deus, e eu te agradeço por me sustentar e me guardar até aqui. Continue me guardando, Deus, e me protegendo, e dê forças, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.